Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ao Senhor em oração. Eu sou Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós oramos a Ti. Se não fosse por Cristo, parte nenhuma teríamos contigo. Meu Deus, ajuda-nos, Senhor, a agradar-te, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a tomar nossa cruz e seguir após o Senhor. O Espírito Santo de Deus, enche-nos com os teus frutos. Em nome de Jesus, nos dá entendimento da tua palavra essa noite. Oh, Pai, abre os corações, Pai, que o teu Santo Espírito, Senhor, venha falar, Pai, aos nossos corações essa noite. Oh, Pai, usa-me como instrumento teu para ensinar a tua igreja, para pregar, Senhor, para ser um arauto aqui nesse lugar. E pregar as mensagens do Rei, Pai. Que o teu povo também venha, Senhor, receber a tua mensagem, Pai. Que haja transformação de vida, edificação da igreja, conversão daqueles que não são ainda convertidos. Obrigado. Irmãos, é um privilégio poder estar aqui com vocês esta noite. Muito bom poder compartilhar a palavra de Deus. É maravilhoso. Nós estamos essa noite louvando ao Senhor juntos, salmodiando ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus, tendo comunhão com os irmãos. Irmãos, isso é maravilhoso. Você já falou com seus irmãos aí, porque ele chegou agora, né? Dá umas boas-vindas aí aos nossos irmãos que estão vindo a chegar daqui agora. Sejam bem-vindos, né? Não participaram da dinâmica, mas sejam super bem-vindos. Essa dupla de músicos aí também que sempre vem visitar, são super bem-vindos. A Nádia, ela já chegou com tudo, né? A Nádia já chegou, já fez a lição todinha do caderno. Para quem não fez, gente, olha, vocês vão ficar com vergonha, porque a Nádia fez menos de uma semana a lição do caderno. Gostei de ver, super bem-vinda, né? Então, graças a Deus, temos um visitante também, né, amigo da Jessinha. Qual é o seu nome? Ivan, seja bem-vindo, Ivan. Então, todos os irmãos que aqui estão, é maravilhoso poder ter comunhão com os irmãos, com as irmãs que fazem parte do corpo de Cristo, né? Então, é muito bom estar aqui com vocês essa noite. Irmãos, nós começamos a trabalhar no domingo a primeira epístola de João, né? Primeira epístola, a primeira de 3 epístolas de João. João, para quem não sabe, foi apóstolo do Senhor Jesus, chamado de discípulo amado. Amém? João, ele escreveu essa epístola. João, ele escreveu o Evangelho de João, ele escreveu as 3 epístolas e escreveu o Apocalipse também, né? E ele era chamado um discípulo amado. Ele é aquele que reclinou a sua cabeça no peito de Jesus, era aquele discípulo a quem Jesus amava. Ele foi uma testemunha ocular do Cristo ressurreto. Ele foi o único que não morreu uma causa bárbara, né? Os outros discípulos foram martirizados, mas João não. João morreu bem velhinho, né? E essa carta aqui foi escrita provavelmente entre 90 e 95 depois de Cristo, né? Então, provavelmente, João já era bem velhinho, né, enviando uma carta às igrejas que ele tomava conta, ali na Ásia Menor, né? Não tem o remetente da carta, por isso é chamada de epístola geral, serve para todas as igrejas também, e provavelmente ele enviou essa carta para as igrejas da Ásia Menor, né? Então, era onde ele exercia a sua autoridade apostólica. Então, também, essa carta tem autoria de João, apesar de não estar escrito o nome dele no início da carta, não há muito questionamento quanto a isso, pela sua semelhança com as outras cartas e também pela autoridade que ele tinha na sua escrita. Não era necessário colocar o nome dele, que o pessoal já sabia que era João. O pano de fundo aqui, irmãos,
o motivo aqui, a situação que estava acontecendo naquela época era a seguinte, né? Estavam aparecendo falsos profetas dentro do próprio rebanho, né? Influenciados por ideias do gnosticismo, influenciadas por Platão. O gnosticismo, irmão, era mais ou menos isso. Era uma crença de que, isso é uma suposição, né? É o que os estudiosos falam, né? Que os falsos profetas que eles combatem eram os gnósticos, que era uma crença que acreditava-se que a matéria é totalmente má e que o espírito é totalmente bom, né? Ou seja, eles tratavam o seu corpo severamente, eles achavam até mesmo que qualquer pecado que a pessoa cometesse no corpo não tinha problema nenhum, já que era no corpo, o corpo vai morrer nele, que vale é o espírito. Então tinha essa heresia chamada de gnosticismo crescente dentro da própria igreja. E essas pessoas que estavam sendo influenciadas por esses falsos profetas estavam abandonando o corpo da igreja e estavam saindo da igreja. Então estava acontecendo uma evasão e os crentes verdadeiros estavam ficando tristes de ver aquele povo saindo da igreja, né, para aceitar e acreditar em outras doutrinas. E essa questão do gnosticismo, por acreditar que a carne era o corpo era totalmente mau, o espírito é totalmente bom, eles tinham dificuldade de acreditar na encarnação de Cristo, né? Eles tinham dificuldade de acreditar que Cristo veio em carne, né? Tinham dificuldade de acreditar que Cristo era plenamente homem, plenamente Deus, né? Então, estava acontecendo um problema ali na igreja. E o João envia uma carta pastoral, né? Tanto para tranquilizar os seus discípulos de que aqueles que estavam saindo, né, aqueles que estavam acreditando, estavam indo embora, né, eles talvez não fossem cristãos de fato, eles não eram. Ele vai dizer que se eles fossem de fato convertidos, eles teriam permanecido na doutrina dos apóstolos, não acreditado nessas falácias dos falsos profetas. Então ele traz esse consolo, uma palavra de consolo, e também ele vai voltar ao que são os pilares da fé cristã. Ele vai voltar e vai ensinar novamente doutrinas básicas da fé cristã, onde está alicerçado a fé cristã, né? Então ele volta e vai falar a respeito dos alicerces. Então a carta de João também é quase um teste de fé para a pessoa observar se realmente está na fé cristã ou não, né? Então nós vimos o primeiro e o segundo capítulo no domingo, e hoje a gente vai ver o terceiro e o quarto capítulo de 1 João, né? E nesse mês que a gente está trabalhando esse tema tão importante, que é a segurança da salvação, é muito bom a gente estudar essa carta. Abram comigo então, 1 João capítulo 3. Amém? Acharam? Vamos lá. 1 João capítulo 3, verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de ser chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece. Nós observamos aqui que há uma diferença. Nem todos são chamados filhos de Deus, né? Nem toda criatura de Deus é chamada filho de Deus, né? Porém, aquele que é chamado filho de Deus é aquele que nasceu de novo, né? Nós somos chamados filhos de Deus
pelo ministério da adoção. Nós fomos adotados em Cristo, né? Cristo nos comprou com sangue. Nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo, né, não é o espírito de escravidão, mas é o espírito de adoção, o qual clama Abba Pai, Papai. Então nem todos são filhos de Deus, mas aqueles que nasceram de novo, aqueles que responderam com fé salvífica ao Evangelho, aqueles que creram em Cristo, são chamados filhos de Deus, né? E ele diz assim: por esta razão o mundo não nos conhece. Então, se existe algum extraterrestre, né, não é um ETzinho verde, mas é o cristão, né? O cristão, o mundo não conhece, porque o mundo não conheceu a Cristo. Cristo tinha uma natureza diferente, né, de tudo que já tinha se visto antes. Cristo era perfeitamente homem, mas perfeitamente Deus. Ele é cheio do Espírito Santo de Deus. E nós, irmãos, nós, quando nós nascemos de novo, nós recebemos uma nova natureza. Quando uma pessoa crê em Cristo, quando uma pessoa nasce de novo, verdadeiramente, ela não muda somente alguns aspectos da sua vida, ela nasce de novo. É o que Jesus fala para Nicodemos em João capítulo 3, que é necessário nascer de novo. Então, o novo nascimento simboliza uma transformação de vida, né? Mostra uma nova criatura, uma nova criação, né? Então, nós, quando recebemos o Espírito Santo, nós somos diferentes do mundo. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, porém nós agora temos vida. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. O mundo não conheceu o próprio Cristo, né? Senão não teria crucificado. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois havemos de vê-lo como Ele é. Agora somos filhos de Deus, né? Então, a partir do momento em que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, começou um processo de santificação na nossa vida. Aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la, né? Então, nós estamos sendo santificados. Se é que nós estamos em Cristo, nós vamos estar sendo santificados. Ainda não se manifestou o que haveria de ser, né? Nós ainda não estamos no corpo glorificado, nós ainda não somos perfeitos, como o apóstolo Paulo fala, né? Não que eu já tenha conseguido, né, alcançar a perfeição, mas uma coisa eu faço: eu esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que diante de mim estão. Não que a gente já seja perfeito, ainda não manifestou aquilo que nós deveríamos ser, né? Mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Quando Jesus voltar, porque Cristo vai voltar, irmãos, né? Nós vamos receber um corpo glorificado, né? Nós vamos ser totalmente santificados, né? Nós vamos receber um corpo incorruptível, né? Mas ainda não somos, a gente ainda está sendo aperfeiçoado, porque havemos de vê-lo como Ele é. Tá. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Pois nós temos a esperança de que Cristo vai voltar, de que Cristo vai nos dar um corpo glorificado, de que nós vamos estar com Deus, que é santo. Qual é a nossa atitude? Nós devemos o quê? Nos purificar. Todo aquele que tem essa esperança se purifica, sabe? Busca abandonar o pecado, busca abandonar as transgressões, as maldades, e viver uma vida santa, uma vida pura, né? Então essa é a atitude de alguém que está em Cristo. Essa pessoa, ela vai buscar essa purificação, né? Não vai buscar continuar no pecado, né? Porque olha o que diz aqui no verso 4: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão à lei. Aqui, irmãos, essa palavra pratica
ela está relacionada a uma conduta diária, uma prática, um hábito de praticar, né? Que vive no hábito do pecado, né? Então, o cristão, né? Nós cristãos, nós não vivemos no hábito do pecado desenfreado. Não, ainda que nós pequemos, o que nós fazemos quando nós vimos no capítulo 1? Nós o quê? Confessamos, nós nos arrependemos, nós confessamos a Deus nossos pecados. Né? Mas aquele que vive na prática do pecado, né, não está nem aí para Deus, não se arrepende, não confessa, né? Essa pessoa está demonstrando que ele não é cristão. Irmãos, o cristão, né, a pessoa que nasceu de novo, ela não consegue mais viver, sabe, naquela prática diária do pecado, porque o Espírito Santo ele incomoda, ele constrange, né? É como se antes você fosse um porquinho e pulasse na lama, se divertia lá na lama, pá. Agora você não é mais um porquinho, é uma ovelhinha. Você joga uma ovelhinha na lama, ela quer sair dali, né? Ela quer se lavar, aquilo ali não é mais para ela, né? Então, se nós nascemos de novo, a gente não vai viver na lama, no pecado, na imundícia, não. A gente vai buscar estar aqui se purificando, né? Está se arrependendo, viver de acordo com a palavra de Deus. É que ele diz assim: o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Então, o que ele está dizendo aqui, irmãos? É que lembra que os gnósticos, né, que eles não acreditavam nem que existia pecado, porque o pecado é só na carne. Não, aqui ele fala que não é por aí, né? O pecado é transgressão da lei, né? Nós podemos, irmãos, obedecer a lei por amor, amém? A lei da graça, a lei de Deus, né? Nós não obedecemos para ser salvo, mas a lei é boa, né? Se a gente observar a lei, ela preserva princípios. Por exemplo, quando diz assim, não matarás, qual é o princípio que está sendo preservado? A vida, amém? Né? Por que eu não vou matar? Porque a vida foi criada por Deus. Vou matar um homem, uma mulher que é imagem e semelhança de Deus, e Cristo ainda nos deu um significado mais profundo e correto da lei, né? Qual é? Que não é só o fato de não matar, mas que não odiar, onde surge o pecado, né? Então, quando diz, né, não darás falso testemunho, né, tá protegendo a integridade do teu irmão, a reputação, a vida dele, né? Não adulterarás, está protegendo o teu casamento, né? Então, cada aspecto da lei, tudo que Deus diz na sua palavra, na sua lei, é para proteger algum princípio maior, né? E a gente tem que observar qual é esse princípio, né? E não, Jesus já pagou o preço, então não tem mais pecado, eu vou ver de qualquer jeito. Não, irmão. A palavra de Deus é boa, nós obedecemos não para sermos salvos, mas porque Ele nos salvou, amém? Por amor, aquele que nos amou primeiro, nós obedecemos, nós vivemos uma vida íntegra. Então a gente observa aquilo que existe na palavra de Deus, aquilo que serve para a igreja hoje, né, no Novo Testamento, a gente deve observar e tirar como princípio, e observar até mesmo no Antigo Testamento, o princípio pelo qual Deus fez aquelas coisas, ainda que tenha muitas leis que não sirvam para nós mais hoje, leis cerimoniais, leis civis, mas nós podemos observar o princípio. Qual foi o princípio aqui? Por que Deus falou isso aqui? Ainda que não sirva para nós, né? Mas a lei moral é boa. Versículo 5. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados. E nele não existe pecado. Então, irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo ele foi à cruz do Calvário, Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele pagou o preço pelos pecados daqueles que creem nele, né?
aqueles que se arrependem e creem nele. Né? Ele tirou os nossos pecados, foram imputados em Cristo, e a sua justiça imputada a nós. Ele se manifestou para tirar os pecados. Nele não existe pecado. Jesus, apesar de ter vindo em carne, ele não pecou. Né? Nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Né? Então, aquele que permanece em Cristo, ele não vive pecando. Né? Ele não vive pecando. E aquele que vive pecando nunca viu nem o conheceu. Né? Versículo 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Irmãos, aqui no versículo 7 diz: não vos deixei enganar por ninguém. Toma cuidado. Toma cuidado com o caminho que estão querendo te conduzir. Quem está falando com você, com caminhos errados que podem estar te levando. Né? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, o acusador. Né? Tem a expressão para o diabo é acusador, caluniador, adversário, Satanás. Né? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Irmãos, nós observamos aqui que não tem meio termo. Ou a pessoa está servindo a Deus, ou ela está servindo ao diabo. Né? Não tem filho dos dois. Né? Não tem como a pessoa ser filho dos dois ao mesmo tempo. Ou a pessoa está servindo a Deus, ou ela está servindo ao diabo. Né? E Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Porque o diabo não está nem aí. O diabo vive pecando desde o princípio. Mas aqueles que são filhos de Deus, eles não vivem pecando. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Divina semente aqui pode fazer a relação ao Espírito Santo, né? A divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, eu falei que o Espírito Santo, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela fica incomodada, ela não consegue viver pecando. Né? Eu lembro de um rapaz, uma vez ele começou a vir para a igreja, ele ia para a igreja e ia para a farra, ia para a igreja e ia para a farra. Né? E teve um momento que ele se sentiu, foi informado de fato, quando ele percebeu que ele chegou lá na farra, e ele começou a se sentir incomodado, ele não conseguia mais ficar ali, dizendo: isso aqui não é mais para mim, não é meu lugar, eu vou voltar. E parou, desde então parou de ir. Né? Aquele que está com Deus, ele não consegue viver mais naquela prática, naquela mesma prática do pecado. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Aqui ele vai começar a falar algo que vai ser central nessa carta. Que o amor a Deus, se alguém está de fato em Deus, essa pessoa vai amar o próximo. Né? Que não tem como separar o amor que eu tenho por Deus do amor que eu tenho pelas pessoas. Né? Não tem como separar. Se eu digo que eu amo a Deus, eu vou manifestar amando as pessoas. Eu vou manifestar o amor que eu digo ter por Deus, amando o próximo. Amém? Então, não tem como alguém dizer que ama a Deus se eu tenho o irmão. Versículo 11. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio da pregação do Evangelho é essa: que nos amemos uns aos outros.
Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão justas. Vocês lembram o que Caim fez? Caim foi oferecer, né, um sacrifício a Deus. O seu irmão ofereceu um sacrifício mais excelente a Deus. E Deus aceitou a oferta do seu irmão e não aceitou a oferta de Caim, a oferta, quer dizer. E Caim, por ciúme, né, matou o seu irmão. Nós entendemos, irmãos, como foi falado aqui, que o homicídio, o assassinato, e não é só o fato de você ir lá e matar uma pessoa, mas o coração, o sentimento, o coração, né? Aonde começou. Então, aqui, duas pessoas que foram oferecer uma oferta, né? Então, é possível ter pessoas, irmão, dentro da igreja, mas que não são convertidas de fato. E pessoas que acabam tendo experiências, participando de liturgia da igreja, mas aqui dentro não foi transformado. Então, então as obras não deveriam ser como a de Caim, que assassinou o seu irmão. Porque as obras do seu irmão, porque as suas obras eram más, seu irmão eram justas. Versículo 13: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Irmãos, quando essa palavra mundo aqui, ela é utilizada de várias formas diferentes na Bíblia. No grego se chama cosmos, a palavra mundo. Pode ser usado por um grupo de pessoas, mundo, não apenas o mundo. Mas aqui nesse mundo está falando do sistema governado por Satanás. Não fala mundo, pode ser tanto o mundo como o planeta Terra, pode ser um mundo como um grupo de um número muito grande de pessoas, como pode ser um mundo que jaz do maligno. Então a gente tem que ficar atento para qual é o significado de acordo com aquele contexto do que significa a palavra mundo. Então nem sempre que tem mundo quer dizer todos os seres humanos da Terra, ou nem sempre que tem todos quer dizer também todos os seres humanos da Terra. A gente tem que observar, o mundo aqui, nesse caso, trata-se do mundo que jaz do maligno, desse sistema que é gerado, que é governado por Satanás, né? Então diz assim: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia, né? Na história, nós observamos que os cristãos eles foram muito perseguidos, né? Martirizados, né? Então, se Satanás reina sobre esse mundo, ele vai tentar acabar realmente com a obra de Deus, tentar acabar realmente com os verdadeiros cristãos. Então nós vemos perseguição, nós vemos martírio, nós vemos inclusive até hoje em dia tem países como, por exemplo, a Coreia do Norte, o Irã, em que o evangelho é perseguido, onde tem pessoas que morrem. Então, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Cadê? Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Então, uma evidência de que nós nascemos de novo é o amor, é uma das evidências, né? Se nós amamos os irmãos, né, isso é uma evidência de que nós passamos da morte espiritual para a vida espiritual, né? Então, aquele que não ama permanece na morte. Então a pessoa pode professar que acredita em Deus, professar crer, mas não amar, né? Então ela acaba se enganando, né? Não acaba se enganando, porque diz que aquele que não ama permanece na morte. Onde ele está? 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino, como foi dito. Não é só o fato de matar, mas o sentimento, a intenção, aquilo que o ódio no coração já caracteriza o assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisso conhecemos o amor que o Cristo deu a sua vida por nós.
e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O amor de Deus foi manifesto em que Deus deu seu Filho, Cristo Jesus, para morrer pelos nossos pecados. Cristo que morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou. Cristo não fez nada de mal para merecer isso. Por isso, pela graça, nós somos salvos. Não vem de nós, é um dom de Deus. Deus, pelo seu amor, pela sua infinita graça, Ele mostrou seu amor dando seu Filho para morrer por nós. Né? Então, se nós cremos nisso, nós cremos que Cristo morreu pelos nossos pecados, né? Nós não só recebemos a salvação, mas nós recebemos a missão também de dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Amém? Nós recebemos não só a salvação, mas a missão de dar a vida pelos nossos irmãos. Por quê, irmãos? Porque o trabalho de Deus na nossa vida é nos moldar conforme o caráter do seu Filho. O trabalho de Deus na minha e na sua vida é que nós sejamos como Cristo, que nós sejamos como Jesus. Por isso, nós recebemos essa missão tão difícil, tão importante, que só pode acontecer por meio de Deus, que é dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ora, aquele que possui recursos nesse mundo e vir seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o coração, como pode nele permanecer o amor de Deus? Irmãos, aqui a gente entende que o amor de Deus não é, o chamado de Deus não é só para um amor tão grande assim, a ponto de dar a minha vida, mas também até aquelas coisas pequenas, como ajudar alguém necessitado. Se eu tenho recursos nesse mundo, né, e eu vejo alguém passando necessidade, um irmão meu passando necessidade, alguém da igreja, né, e eu nego ajuda, eu fecho meu coração, como é que pode estar o amor de Deus em mim? Né? Então, uma evidência de que nós estamos vivos espiritualmente é o amor. Né? O amor, ele não é esse sentimento que às vezes as pessoas falam, não, eu te amo, né? Às vezes é até banalizado, né? Eu te amo aqui, te amo acolá, mas o amor, ele consiste em uma atitude. Por exemplo, se você vê algum irmão necessitado, você é cheio do dinheiro aqui, acabou de receber, o irmão necessitado passando fome aqui na igreja, aí você diz que ama o irmão, mas não compra um pão para o irmão, não ajuda de nenhuma forma. Então, o amor ele não é só essa questão de sentimento, de palavra, mas é atitude. Aquele que possui recursos deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar no seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amigos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. O nosso amor não deve ser só de palavra ou de língua, mas deve ser de fato, em atitude e em verdade. Versículo 19. Nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Se nós observamos esse amor na nossa vida, até mesmo amor sacrificial, às vezes você dá e ficar sem, né, para ajudar outra pessoa, ou você observa essas atitudes de amor do Espírito Santo na sua vida, e essas circunstâncias que nós temos falado, né, você pode tranquilizar o seu coração, ou seja, você pode ter uma segurança maior, né, em relação à questão da sua própria salvação. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração, Ele conhece todas as coisas. Mas pode ser que até mesmo um cristão verdadeiro possa vir a estar preocupado, né? Será que realmente eu sou salvo? Será que realmente o cristão professo pode se sentir, pode ser que ele venha se sentir
impaciente em relação à sua própria salvação, duvidoso, mas Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe quem são os seus filhos, Deus sabe quem são os seus. 21. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Outra vantagem aqui do amor que nós observamos é esta, né? Resposta de oração, porque daquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então, quando você observa essa transformação de vida, esse amor na sua vida, você pode orar e observar as respostas de oração diante de Deus. Irmãos, verso 23. Ora, o seu mandamento é este. Qual é o mandamento? Que creiamos em nome do Filho, do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. Irmãos, basicamente nessa carta a gente vai observar três coisas importantes: crer em Cristo Jesus, crer em Deus, crer no Senhor Jesus como aquele que veio em carne, o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados. Amar a Deus, amar ao próximo, não com amor fingido, mas com amor de fato e em verdade, e obedecer. Bem, a gente mostra que ama obedecendo aos seus mandamentos. A gente mostra que ama a Deus obedecendo. Basicamente, essas três coisas: crer, amar e obedecer. São três coisas muito importantes no cristianismo. Nós estamos onde? Com o versículo? Onde ele está? 24? E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Nisto conhecemos que permanecemos, que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Lembrando que nós falamos a respeito do Espírito Santo, que é o selo da promessa. O Espírito Santo é a garantia de que nós vamos ser salvos. O Espírito Santo em nós, ele produz um testificar subjetivo, né? O Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo também ele vem acompanhado com frutos, né? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, paciência, domínio próprio, mais. E contra essas coisas não existe lei, né? Então, esses frutos do Espírito precisam ser cultivados por nós, né? Se nós recebemos o Espírito Santo, nós precisamos cultivar esses frutos na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, nós entendemos, nós conhecemos que Ele está em nós também através do Espírito que Ele nos deu. É uma outra prova do cristão genuíno. O Espírito Santo, os frutos do Espírito. Conhecemos a árvore pelos frutos, né? Então, ainda que não seja de forma plena, de forma perfeita, né, mas de forma geral, esses frutos têm que caracterizar a vida do crente. De forma geral, e em crescimento, né? Nós sabemos que as obras da carne, né, são impureza, maldade, malícia, inveja. Essas coisas não caracterizam a vida do crente de uma forma geral. Nós entendemos também, né, que se pecarmos, temos um advogado que é Cristo Jesus. Versículo 4, verso 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto, reconheceis o Espírito de Deus,
Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Irmãos, aqui ele está falando também possivelmente contra esses os gnósticos que não acreditavam que Jesus veio em carne. Mas hoje nós também temos que tomar muito cuidado com os falsos profetas, cuidado com falsos espíritos, né? Aqui, quando ele diz assim, provai os espíritos se procedem de Deus, porque nem tudo que é espiritual é bom, né? Pode ser um demônio ali, diabo se disfarça num anjo de luz. Nem tudo que é espiritual é bom. Cuidado, né? Cuidado, né? Com falsos profetas. Hoje em dia, também a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente tem que focar na palavra, nas escrituras. A Bíblia tem que ser o meu guia, né? Então, cuidado com espíritos que falam além do que a Bíblia diz, escreveram outros livros como se fossem a própria Bíblia, né? Mais do que a Bíblia diz, ou tirando o que a Bíblia diz, ou modificando, né? Cuidado quando pessoas vêm falar alguma coisa para você, dizendo que é da parte de Deus. Pode não ser, né? Uma pessoa pode ser um falso profeta, ela pode estar dizendo que está profetizando alguma coisa na sua vida que não é da parte de Deus, né? Então nós temos que provar se o Espírito de fato é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tens ouvido e presentemente já está no mundo. Nós entendemos que os falsos profetas aqui, né, são guiados por... João fala que são guiados pelo espírito do anticristo, de Satanás, né? Então tomar cuidado, né? Até porque muitos vão dizer que Jesus ele não é filho de Deus, que Jesus não veio em carne, que Jesus nunca existiu, ou que Jesus era um espírito de luz, ou um profeta. Então cuidado, né? Então, um dos sinais é esse. Versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós entendemos aqui, irmãos, que o cristão ele tem tipo um detector de mentiras, né? O Espírito Santo ele vai incomodar, ele não vai permitir, né? Ele vai guardar o cristão de fato, o verdadeiro cristão, de se perder por um caminho falso, né? de se desviar. Ele vai voltar de alguma forma para o caminho do Senhor, porque é maior aquele que está em nós do que o que está no mundo. Vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo vos ouve. Então eles falam aquilo que o mundo quer ouvir, né? E o mundo escuta. É fácil falar aquilo que o mundo quer ouvir, né? O mundo vai ouvir. Isso fala, por exemplo, você vem para Deus e você vai ser rico, é o que o mundo quer ouvir, né? O que o mundo quer? O mundo não quer dinheiro, o mundo atualmente. Você diz, você vai ser rico, você vai ganhar carros. Um exemplo aqui. Você fala da parte do mundo, e o mundo vai ouvir, vai lotar a igreja. Porque ama a Deus, porque converteu? Não, porque está pregando a mensagem do mundo, né? Mas aquele que é da parte de Deus, ele vai ouvir a voz de Deus. As minhas ovelhas escutam a minha voz, né? Vai ouvir a palavra de Deus, né? E ele vai ficar incomodado com essa voz do lobo, né? Porque as ovelhas escutam a voz do Pai, né? A voz do pastor. Versículo 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Nós, os apóstolos aqui, que escreveram
as Escrituras, o Novo Testamento e tudo mais, nós somos de Deus. Aquele que é de Deus nos ouve. Né? Então, aquele que crê na palavra dos apóstolos, aqui na Bíblia, nas Escrituras, nos ouve. Né? Isso reconhecendo o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Aquele que não acredita nas Escrituras, ou que precisa de algo além das Escrituras, ou retira a coisa das Escrituras, aí a gente tem que tomar cuidado, porque também é uma advertência aqui em relação ao Espírito da verdade e ao Espírito do erro. Versículo 7. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Mais uma vez ele volta àquela questão do amor como um fundamento da fé cristã. É necessário o amor. Os gnósticos não entendiam que Deus é amor. Né? Eles falavam de Deus como um espírito de luz, como grande e tudo mais, mas não como amor, um Deus amoroso. Pessoal, então, irmãos, essa questão do amor a Deus com relação ao amor próximo é muito enfatizada aqui. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito. Essa palavra unigênito, que na Bíblia da linguagem de hoje, eu acho que foi erradamente traduzido por único, né? Porque unigênito é o único da espécie, é o único gerado, né? É um termo exclusivo para Cristo, é o único gerado, é diferenciado de toda a criação, é unigênito. Nisto consiste o amor nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Mensagem do Evangelho, mais uma vez aqui. Que não fomos nós que amamos a Deus, não fomos nós que chamamos a atenção de Deus, não fomos nós que fizemos Deus olhar para nós e não, bonitinho. Não, Ele nos amou. Ele, pela sua graça, pelo seu amor, Ele nos amou, enviando o seu unigênito para morrer por nós na cruz do Calvário. Pelos nossos pecados, com propiciação. Ele pagou todo o preço, ele pagou toda a nossa dívida, né? Ele satisfez as exigências da santa justiça de Deus. Né? E a sua ira contra o nosso pecado. Versículo 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós amar uns aos outros. Se Deus nos amou, nós que estávamos condenados à ira de Deus, nós que seríamos tristemente, terrivelmente condenados, né? E Deus foi capaz de entregar o seu Filho, Cristo Jesus, para morrer pelos nossos pecados, né? Então, que essa prova de amor sirva de exemplo para nós amarmos as outras pessoas. Que o amor caracterize a nossa vida cristã. O amor ao próximo, né? Que nisso conheceremos que eles conhecerão que sois seus discípulos, se amardes uns aos outros. Então, o amor é uma forma das pessoas observarem a nossa verdadeira cristandade, se nós amarmos uns aos outros. 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Por exemplo, isso serve até como uma prova de existência de Deus. A pessoa que não conhece a palavra, ela pode olhar e ver, olha aquela família de vizinhos, como é que eles se amam tanto, né? Como é que
Essas pessoas são diferentes, eles amam realmente uns aos outros. Né? Aquela pessoa que não viu a Deus, ela consegue ver o amor que os cristãos têm uns pelos outros, o amor que aquele povo ali tem, e é diferente, um amor que o mundo não conhece. Né? Então aquele amor manifesta de certa forma a glória de Deus, aquele amor faz as pessoas verem um pouquinho do atributo de Deus. Né? Então, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós, aperfeiçoado. Então, se nós estivermos amando uns aos outros, as pessoas vão ver isso aí é de Deus. Né? Isso aí vem de Deus. Esse amor aí é uma prova de Deus, de certa forma. Versículo 13. Nisso conheceremos que permanecemos nele, e ele em nós. Entendeu o seu Espírito, mais uma vez, o Espírito Santo, como uma prova, uma evidência de que nós estamos em Deus. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. O Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. É outra questão que é necessário crer e é diferente do ensinamento dos falsos profetas e gnósticos. 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. Irmãos, existe uma questão hoje muito de generalizar, mas não, Deus, né? Todo mundo fala em Deus, mas quando você fala que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é a pessoa da Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aí as pessoas já ficam atrás. Como nós sabemos que a pessoa está em Deus, que realmente é nascido novo? Necessita confessar o Filho. Não tem como aceitar só o Pai e não o Filho. Não tem como. Né? Tem que crer que Jesus é o Filho de Deus. Né? Que quem permanece ele é de Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Nisto em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo não tenhamos confiança. Uma outra característica do amor, uma outra vantagem do amor é a confiança no dia do juízo. Né? Você pode ter essa segurança, essa confiança. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, que teme não é aperfeiçoado no amor. Né? Então, quanto mais nós amamos as pessoas e amamos a Deus, nós nos aproximamos de Deus como um Pai. Né? Nós não ficamos aterrorizados porque Ele vai nos matar. Né? Então, aquele que dá olha, medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, aquele que tem medo ainda não foi aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos para ser salvos? Não. Nós amamos porque fomos salvos. Ele nos amou primeiro, dando o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Né? Então, como evidência de que nós cremos e obedecemos, nós vamos amar. Né? Então, Ele nos amou primeiro. Qual a nossa resposta? Vamos amar também. Bem? Nós vamos amar, vamos obedecer por amor. Né? Vamos obedecer a sua lei por amor, vamos obedecer seus mandamentos por amor. Né? E todos os mandamentos, qual foram os dois que ele colocou? Mais importante, ama o teu Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Né? Amor. Onde está? Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: e quem ama a Deus, também ama o seu irmão. Irmãos, essa noite eu queria que você meditasse nesta palavra. Né?
Será que o meu amor por Deus tem sido evidenciado no meu amor para com as outras pessoas? Será que eu posso observar a ação do Espírito Santo em minha vida através dos seus frutos de amor, alegria, paz, mansidão, paciência, bondade, benignidade, domínio próprio? Né? Será que eu me enquadro nessa questão do cristão verdadeiro, creio na palavra de Deus na íntegra? Né? Será que eu tenho dificuldade de crer na palavra de Deus, ou que Jesus realmente vê, Jesus pagou o preço pelos meus pecados? Né? Examina você mesmo, sabe? Será que eu estou realmente na fé cristã? Né? E que essa palavra também venha a ser um incentivo para que nós venhamos amar mais as outras pessoas por amor àquele que nos amou primeiro. Deus nos amou de tal maneira, dando o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Né? E todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Né? Arrependam-se, creiam no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. Não há outro caminho, não há outra alternativa, não há outro Deus, não há outro Salvador. Só Cristo Jesus. Cristo, Cristo, Cristo. Você vê como o apóstolo João defende a veracidade de Cristo. Cristo é o Filho de Deus, Cristo é o Salvador do mundo, porque muitos falsos profetas vão dizer que não é. Muitos falsos profetas vão dizer que tem outros caminhos e tem outras possibilidades, mas só Cristo. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Cristo, só Cristo. Cristo é o único Salvador eficaz. Cristo é o Filho de Deus. Cristo é a segunda pessoa da Trindade, o Pai, o Filho, Cristo Jesus, o Espírito Santo. Né? Crê em Cristo. Irmãos, e que a gente observe os seus passos. Assim como Cristo deu a sua vida, né? Deus deu a vida do seu Filho para morrer pelos nossos pecados sem a gente merecer. A gente merecia, irmão? Quem merecia aqui que Cristo morresse? Alguém merecia? Ninguém. É a graça. Assim também tem pessoas que não merecem o seu amor. Tem pessoas na sua casa que não merecem o seu amor. Né? Tem pessoas no seu trabalho, na sua família, que muitas vezes não vão merecer. Mas ame a si mesmo. Ame como Cristo, com um amor abnegado, né? Com um amor sacrificial. E você vai estar glorificando a Deus. Você vai estar sendo aperfeiçoado no amor. Ame quando a pessoa não merecer, quando a pessoa vacilar, ainda assim ame. Né? Ame de acordo com as Escrituras, de acordo com a palavra. Se você tiver como ajudar uma pessoa, você tem recurso nesse mundo, se tiver como ajudar, ajude. Né? Não seja aparente, não seja egoísta. Nós somos tão egoístas, irmão. A gente se preocupa com o que é nosso, né? Mas a gente às vezes tem dificuldade de simplesmente dar um abraço no irmão, ou ouvir, ou perguntar como você está, né? Ou fazer uma ligação e se portar com o próximo, com o bem-estar do próximo. Amar o outro talvez seria tratar a outra pessoa da mesma forma como nós gostaríamos de ser tratados. Às vezes a gente é muito melindroso com nós mesmos. Aquele irmão nem falou comigo, fulano de tal, o pastor nem falou comigo hoje, ou alguma coisa assim. Mas quando é que a gente olha para o outro e se coloca, não, eu vou me preocupar com o próximo, né? Às vezes a gente olha muito para nós, a gente vem observar, olhar para o lado e ver que tem pessoas que ainda não ouviram o Evangelho, pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus, a palavra que liberta, a palavra que transforma, e nós sabemos, e a gente guarda, né? E aquele que sabe fazer o bem não faz, está pecando. Então que a gente venha amar, não só em palavras, não só dizer eu amo a Deus e botar no Facebook, mas com atitudes, com vida, com obra, né? Com obra, não para ascensão, mas porque Ele já fez tudo. Ele já fez tudo. Cristo já diz, está consumado. Né? Então que a gente entregue a nossa vida por amor aos nossos irmãos, por amor às pessoas, por amor aos seus escolhidos, por amor aos seus filhos. Né? Faça a diferença na sua casa. Né? Com gestos simples, com coisas pequenas, você pode fazer a diferença. Talvez uma resposta torta que você sempre deu, fica calado.
busca mudança, dá um abraço, né? Uma situação, né, que você é sempre preguiçoso, nunca quer ajudar, busca ajudar, fazer a diferença, busca amar com atitude, né? Que as pessoas vejam o seu amor em atitude e glorifiquem a Deus. Dizer, Deus existe, esse povo se ama, esse povo ama, não só como o pessoal do mundo, o pessoal do mundo só pensa em si, o pessoal do mundo só quer pensar no seu umbigo, só quer se encher de dinheiro, só quer pensar naquilo que é dele mesmo. Não, esse povo é diferente, eles pensam no próximo, eles se importam, sem esperar nada em troca, né? Faz coisas sem esperar nada em troca. Pega, compra um presente para tua mãe, sabe? Compra flores, vai dar para os vizinhos, faz coisas, sabe? Glorifiquem a Deus, demonstre o teu amor para aqueles necessitados, faz o bem para as pessoas, o máximo que você conseguir. Glorifique a Deus com isso, né? Busca defender as Escrituras também, conhecer a palavra, né? Vendo que tem muitos falsos profetas. Irmãos, e se tem irmãos que estão se desviando e estão ouvindo e estão indo embora, talvez eles não eram convertidos de fato. Aquele que está em Cristo vai perseverar, vai continuar crendo, vai permanecer até o fim. Creia, né? Faça a diferença. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. As pessoas vão vir, às vezes, até te atiçar para você dar uma resposta torta, mas vença o mal com o bem. Seja rápido no ouvir, tardio no falar, tardio no irar-se. Lembre-se que a palavra branda acalma o furor, né? Faça a diferença nos seus relacionamentos mais íntimos, na prática. As pessoas que convivem contigo, as pessoas que te conhecem mais, faça a diferença ali, né? Amando, sendo paciente. Ali nos nossos relacionamentos mais íntimos, é onde a gente tem a oportunidade para ser moldado, para ser tratado. A gente tem a oportunidade de amar. A gente tem a oportunidade de demonstrar mansidão. A gente tem a oportunidade de ser pacificador, né? A gente vai ter a oportunidade tanto de ser pacificador, como de ser alguém que vai começar uma briga. Qual é a escolha que a gente vai fazer, né? Então deixa os frutos do Espírito falarem nas almas, nas atitudes, na convivência, né? E a palavra de Deus nortear as nossas decisões. Amém? Irmãos, essa série de estudos que nós estamos fazendo, né, vão ser importantes para que a gente possa ter a segurança e o entendimento. Realmente, eu nasci de novo, realmente eu estou em Cristo, realmente o Espírito Santo de Deus habita em mim, né? E é importante a gente ter essa convicção, essa segurança, e a cada dia mais na nossa caminhada cristã, que ela venha a crescer mais, né? E que a gente venha a viver para Deus. Nossa vida é tão rápida, tão breve, né? A gente vive, às vezes, desperdiçando dia, desperdiçando tempo. Entenda que cada dia, irmão, cada dia você tem uma oportunidade. Como disse o Senhor Jesus, não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã, porque basta para cada dia o seu próprio mal. Cada dia você tem uma oportunidade de fazer a diferença. E a cada dia você acorde e você coloque logo a sua vida em oração diante de Deus. Primeira coisa, né, antes de ir para o trabalho, antes de fazer as suas atividades, até mesmo de escovar o dente. Bora! Coloca o dia diante de Deus. Como eu falei, John Stott, todas as manhãs ele fazia uma oração assim: Senhor, que neste dia eu conseguir te agradar mais. Jesus Cristo, neste dia eu tome a minha cruz e siga após o Senhor. Espírito Santo, que neste dia tu me enche com todos os teus frutos: amor, paz, mansidão, bondade, benignidade, paciência, domínio próprio, alegria, enfim. E que a gente busque viver isso dia por dia. E outra coisa, irmãos, duas coisas: vigia e ora. Ora todo o tempo. Ora todo o tempo. Né? Ora a sua vida em oração. Lembra, está sempre conectado com Deus. Busca estar orando. Está indo para o teu trabalho, vai intercedendo, orando. Colocando tudo diante de Deus, suas decisões. E vigiar. Lembra que a gente vai ser tentado, a gente passa por dificuldade. Vigia. Vigia o teu olhar, vigia o que tu está fazendo, vigia os teus pensamentos. Né? Vigia. Cuidado com aquilo que você está assistindo, cuidado com o que você está pensando. Né? E busca cada dia uma oportunidade para amar. Né? Cada dia uma oportunidade para amar diferente. Amar pregando o Evangelho, amar com atitudes simples, amar ajudando os necessitados,
ama, que você vai estar glorificando a Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Irmãos, se tem alguém também que tem dificuldade de perdoar alguém, olha para essa palavra de hoje. Não tem como amar a Deus e não amar o próximo. Ainda que seja difícil, olha o exemplo de Cristo. Né? Nós não mereceríamos. Perdoe. Perdoe. Né? Não guarde rancor. Perdoe. Uma atitude de amor. Não só em palavra, mas em atitude. Perdoe. Né? Não guarde rancor de ninguém. Busque viver uma vida com consciência tranquila. Se tem alguém que você brigou, que você está de mal, não está falando, saia dessa reunião, toma uma atitude. Vai falar com essa pessoa, pede perdão, conversa, libera perdão. Né? E tome uma atitude. Irmãos, nós vamos ter uma vigília amanhã, das meia-noite às 6 da manhã. Convidamos todos vocês a participar, convidar os seus amigos para virem também. Vai ser um tempo de oração, né? Um tempo de comunhão, de brincadeira, de palavra. Vai ser muito bom. Se vocês puderem, venham. Vamos orar pelos nossos, orar pela obra de Deus. Ser homens e mulheres de oração. Irmão, se você ainda não tem esse caderno, adquira. E também, se alguém tiver com vontade de doar sangue, vai ter na Batista Sião, lá no início de setembro, um mutirão de doação de sangue. Por Emmanuel, né? E precisa de 100 pessoas, eles estão procurando gente. Você em casa também, na internet, se quiser, entre em contato conosco, deixe seu nome aqui, que a gente vai estar dando as informações para vocês. Nesse momento nós vamos contribuir com a obra, lembrando que nós necessitamos da contribuição dos irmãos para pagar as contas da igreja, poder expandir o trabalho, né? E a gente está pretendendo montar a biblioteca lá em cima, ainda não conseguimos comprar estante, né? Mas se Deus quiser, nós vamos conseguir em breve, para estar abençoando a todos nós. Pedir para o Josafá me orar aqui, para nós podermos contribuir. Deus, Senhor Deus Pai, Deus eterno, bendito seja o teu santo nome para todo sempre. Pai amado, te agradecemos por esta noite, pela tua palavra, Deus, ministrada aos nossos corações, que nós, Senhor, possamos tomar a decisão de praticá-la, Deus, e de vivê-la realmente, Deus amado. Queremos te dizer, Santo Deus, que nós te amamos, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor nos alcançou com tão grande salvação. Pai amado, também te apresentamos este momento em que nós vamos contribuir com a tua obra. Que o Senhor possa abençoar, Pai, este trabalho, Deus. E que não falte, Senhor, recursos financeiros para manter, Pai. Nós acreditamos, Senhor, cremos que esta obra não é do homem, esta obra é tua. Por isso, Deus, podemos confiar em Ti, Pai, e descansar em Ti, Deus amado. É o que eu te peço e te agradeço, em Teu santo nome. Amém.
Irmãos, fica de pé. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. E que a igreja diga amém. E diz amém, dá um abraço e um amém. Bom final de semana para todos. Até a vigília amanhã. Domingo temos uma boa. Seja bem-vindo.